Eu já falei aqui outras vezes sobre o teólogo Hans Küng, que é um teólogo que eu admiro bastante e posso até dizer que, na minha opinião, é talvez o mais importante teólogo da segunda metade do século XX, teólogo cristão. Teve um papel fundamental no desenvolvimento da teologia com relação à articulação da teologia com o diálogo interreligioso, com o chamado ecumenismo e também com uma visão crítica em pleno diálogo com a filosofia e com a ciência. De vez em quando eu cito o Hans Küng aqui no nosso canal do YouTube e hoje eu gostaria de fazer um vídeo falando um pouco sobre esse teólogo, inclusive a minha relação com esse teólogo, mas mais especificamente sobre a obra dele, para quem não conhece, poder ter de alguma maneira uma ligeira, uma brevíssima introdução sobre o Hans Küng. Ele nasceu em 1928 na Suíça e ele era um padre católico, numa família católica, e estudou teologia, fez mestrado e doutorado, tanto em teologia quanto em filosofia. E a primeira grande questão que o Hans Küng coloca, ainda na década de 1950, é uma questão assim muito interessante, justamente para aquele período pré-concílio do Vaticano II, ainda era o período do Pio XII, do Papa Pio XII. Ele coloca a questão sobre a salvação dos não cristãos. Como é que se daria esse processo, uma vez que dentro de uma certa cristologia e mesmo eclesiologia, a salvação do cristão tem a ver com o conhecimento sobre Jesus, o cumprimento na própria vida de Jesus. E não apenas isso, né, tem a ver também com uma relação do cristão com a prática da Eucaristia, não apenas com a prática da caridade, tem a ver com a participação do cristão, vamos assim dizer, dentro de uma instituição cristã, de uma igreja cristã, seja ela católica ou de outras denominações. Então Hans Küng começa a debater isso nos anos 50. Como é que ficam esses não cristãos? Quer dizer, nós estávamos falando na década de 50, vamos dizer assim, de 2/3 do mundo, acho que é um número exato. Como é que fica a salvação dessas pessoas? E é com esse questionamento que ele inicia um trabalho chamado Justification, não existe em português, em que ele resgata a teologia do Karl Barth, que foi certamente o maior teólogo protestante do século XX, ele é famoso pela carta dele, comentário à Epístola de Paulo aos Romanos, der Römerbrief, a Carta aos Romanos, de 1919, é um tratado maravilhoso de teologia protestante. Ele pega o trabalho do Karl Barth e ele estuda esse trabalho e ele apresenta visões e concepções de salvação que não estejam estritamente vinculadas àquele que é cristão, àquele que, do ponto estrito, participa ou pratica de uma referência ou de uma vida cristã. Esse é o primeiro trabalho de impacto do Hans Küng, é um trabalho que chama bastante a atenção da comunidade internacional, e a partir daí o Hans Küng parte para outras aventuras. Em 1959 começa o Concílio do Vaticano II, que foi a mais importante reunião da Igreja Católica no século XX. Foi o concílio liderado pelo Papa João XXIII, que colocou a Igreja de volta na modernidade, que tirou a Igreja de uma prática e de uma autocompreensão, como era absolutamente comum naquele período, de uma autocompreensão da Contra-Reforma. Foi um concílio esplendoroso, porque houve o convite dos bispos do mundo todo para participarem do concílio, inclusive o Dom Helder Câmara, no Brasil, participou desse concílio. Nesse concílio também participou o Karol Wojtyla, que se tornou depois o Papa João Paulo II. O próprio Papa Paulo VI, que é o Papa que vai substituir o João XXIII, ele era o secretário do Papa João XXIII. E o Hans Küng, que era um jovem, nessa época tinha mais ou menos o quê? 28, 38, 48, 58, tinha 35 anos, mais ou menos, 30, 35 anos. Ele é convidado para ser perito, um teólogo perito, quer dizer, para participar da documentação que foi elaborada pelo concílio. Inclusive toda a documentação do concílio está disponível na internet, no site do Vaticano. Tem trabalhos preciosos para quem gosta de teologia e para quem gosta de religião, para examinar. O Hans Küng foi convidado como perito. Não apenas ele. Quem também foi convidado como perito, os dois mais jovens peritos, era o Hans Küng e o Joseph Ratzinger, né? Que é o Joseph Ratzinger, que foi o Papa, hoje Papa Emérito, Bento XVI. E após a participação do Hans Küng no concílio, o Hans Küng começou a desenvolver um trabalho
sobre a igreja. Afinal de contas, o que é a igreja? Né? E esse trabalho é um trabalho também magistral, não existe em português, existe em inglês e em espanhol, né? O título original é Der Kirche, mas em inglês é The Church, em espanhol é La Iglesia, mas ele não diz La Iglesia, a igreja católica, ele diz a igreja, porque ele examina todo o escopo da formação da igreja. E aí ele conceitua toda aquele grande debate na Igreja Católica, o que a Igreja Católica efetivamente é. Quer dizer, do ponto de vista histórico, do ponto de vista eclesiástico, do ponto de vista político, do ponto de vista simbólico. Ele é muito ousado, ele fala das heresias, por exemplo, que existiam e existiram no século II, no século III. Ele mostra como é a correlação, como foi se estabelecendo também a correlação de poder de uma série de instituições dentro da igreja, de uma série inclusive de dogmas dentro da igreja. Então é um trabalho, assim, para quem gosta de entender a Igreja Católica, magistral também, muito importante, que foi um trabalho que gerou grandes repercussões, inclusive críticas significativas, até mesmo certas ressalvas por parte, especificamente da Igreja Católica, que era a igreja que o Hans Küng participava diretamente, do qual ele estava ligado. Numa outra etapa do seu trabalho, ainda na década de 60, pelos estudos da igreja, o Hans Küng chegou a uma conclusão que parece óbvia de ser expressa, mas ela não tem obviedade nenhuma, de fato, que é a ideia de que existe vamos assim dizer, a palavra é difícil de definir, poderíamos falar ou um fundamento, ou uma essência, ou um conceito básico. Existe uma essência, um conceito básico que perpassa, melhor, que transpassa toda a história do cristianismo. Esses 2000 anos de uma igreja que enfrentou inúmeras rupturas, enfrentou o Império Romano, as invasões bárbaras, por exemplo, a Igreja Ortodoxa Russa, ela enfrentou a briga com os mongóis e com os tártaros. Quer dizer, a Igreja Católica Ocidental, né, chamada Igreja Católica Apostólica Romana, ela teve de enfrentar os bárbaros, entrou na Idade Média, constituiu o que é chamada Idade Média, depois ela entra numa espiral de poder muito forte, junto com reinados, ela vai produzir o que nós conhecemos como as Cruzadas, como posteriormente a Inquisição. Quer dizer, ele estuda toda essa história da igreja, mas se fazendo a seguinte pergunta: o que mantém essa igreja viva? Quer dizer, qual é o princípio, qual é o fundamento, qual é a essência que transpassa toda essa história bimilenar? Antes da globalização, a igreja já era global. E era global de uma maneira impressionante. Ela era absolutamente eficaz na esfera local e absolutamente eficaz na esfera global. Quer dizer, na esfera, o que ela se intitulava universal. A palavra católicos, em latim, significa universal. E o Hans Küng identificou uma coisa muito importante nessa sua investigação, que esse fundamento e essa essência não está ligada ao poder ou não está ligada à institucionalidade, mas ela está ligada à figura humana, histórica, real de Jesus. Essa pessoa, esse ser humano acompanha essa história, quer dizer, é em torno desse ser humano, ou é a partir desse ser humano, é com este ser humano, ou é utilizando-se desse ser humano que se enfrentou essa história bimilenar, que não é uma história simplista, não é uma história que nós podemos dizer, foi simplesmente assim, uma história de poder, uma história de corrupção, uma história... Não é simplesmente isso. É a história do mundo ocidental nos últimos 2000 anos, que envolve também a história da política, que envolve as concepções da filosofia, que envolve a Revolução Francesa, que envolve o socialismo, que envolve o comunismo, envolve tudo isso. Capitalismo, tudo isso foi gestado dentro da cultura cristã e, naturalmente, dentro de uma cultura ligada às igrejas, seja católica, seja protestante, seja ortodoxa. Então, é a figura de Jesus, do ser humano Jesus, que está presente nesses 2000 anos. E aí o Hans Küng começa a desenvolver um trabalho que é, a um só tempo, uma pesquisa, recolher informações sobre o que há sobre o Jesus histórico, que já havia se desenvolvido já há 2, 3 séculos, era um tema que já vinha sendo muito trabalhado, inclusive existiu um importante teólogo contemporâneo ao Hans Küng, Rudolf Bultmann,
que se articulou muito nessas pesquisas sobre mais contemporâneas, pesquisas que envolvem não apenas o Jesus histórico, mas uma interpretação espiritual desse Jesus histórico. E todo esse estudo, baseado em fontes as mais diversas, produziu uma obra que foi um best-seller na Alemanha, que foi a obra chamada Ser Cristão, né? Que em alemão é Christsein, né? Ser Cristão, que é essa obra aqui. Olha como que a minha tá meio... Eu até encapei aqui, porque ela tá tão velhinha e ela é autografada pelo Hans Küng, que eu fico com tristeza de machucá-la, de estragá-la. Essa obra é uma obra, assim, fundamental da segunda metade do século XX, da teologia. Particularmente, no meu caso, foi a obra que mais me influenciou na minha visão sobre Jesus. Foi um ponto fundamental de partida dos meus estudos, porque essa obra me apresentou Jesus de uma maneira que eu nunca tinha visto. Quer dizer, eu já tinha lido até alguns manuais sobre o Jesus histórico. Mas Hans Küng, ele faz uma articulação muito, muito interessante entre o Jesus histórico, o Cristo da fé, com uma linguagem assim, altamente compreensível, altamente comunicável com qualquer tipo de leitor, com qualquer tipo de pessoa. Não é uma obra para pessoas que são iniciadas em teologia, para que conhecem os jargões teológicos e nada disso. Então é uma obra realmente muito impressionante. Ela, infelizmente, ela foi editada pela Imago, mas infelizmente ela não é mais publicada no Brasil, que eu acho uma pena. Os editores, se algum editor estiver assistindo o nosso vídeo, fiquem atentos, porque isso aqui é uma obra fabulosa para ser reeditada. Foi essa a fase que nós estamos falando desse livro, que foi, como eu disse, super popular na Alemanha, o livro do Hans Küng, Ser Cristão. Que é um livro que, como eu estou dizendo aqui, não apenas fala do Jesus histórico e do Cristo da fé, mas da consequência de seguir esse homem, Jesus de Nazaré. O que então, portanto, é ser cristão? Ser cristão é essa resposta que o Hans Küng pesquisou lá no livro A Igreja. Quer dizer, é o ser cristão, é a busca pelo ser cristão, quer dizer, em outras palavras, é ter Jesus como referência da própria vida, que norteou esses 2000 anos de história. Mas, a partir dessa pesquisa do ser cristão, o Hans Küng resolveu entrar em outra seara, claro, relacionada com isso, que é a seara da pesquisa sobre Deus. Então é interessante que a gente vai vendo na trajetória do Hans Küng uma trajetória de uma abertura total para um universalismo. Quer dizer, ele é um padre católico, quer dizer, estritamente de uma religião, que começa a fazer um questionamento sobre como os não cristãos se salvam. Daí ele passa por uma etapa que é a participação do Concílio do Vaticano II, como nós falamos. Dessa etapa ele examina o que é a Igreja e, consequentemente, está examinando qual é a base dessa nossa sociedade ocidental. Daí ele parte para o ser cristão, e claro que o ser cristão, e especificamente a pessoa humana de Jesus, é altamente e inevitavelmente vinculada à ideia da existência de Deus e ao próprio conceito que Jesus Cristo, o ser histórico, Jesus, o histórico, tinha sobre Deus. Daí ele faz essa outra obra aqui, que é uma outra obra maravilhosa também, chamada Existe Deus, que é uma obra que foi lançada, deixa eu ver se eu descubro aqui, eu acho que é 1976, eu não tenho certeza. Isso, 1978. Existierte Gott é o título original da obra em alemão. Não existe em português também, infelizmente. Você encontra essa edição ainda para ser comprada pela editorial Trota, que é uma editora espanhola, Existe Deus. Esse também eu tenho muito gosto, porque ele também está aqui autografado pelo Hans Küng em 2006. E essa obra é uma obra muito interessante, eu acho assim, para todo mundo que gosta de religião e sobretudo para quem gosta de filosofia, porque o Hans Küng ele vai enfrentar temas assim muito complexos. Ele de fato vai abordar a filosofia, então ele vai partir de três perspectivas sobre a existência de Deus. A primeira perspectiva, sem ordem de sequência do livro, mas não existe Deus. Então ele vai abordar os grandes teóricos que questionaram a metafísica, que questionaram, no caso, a própria existência de Deus, como o Nietzsche, como o Freud, que não era filósofo, mas claro, era um grande teórico, o Marx também, o Schopenhauer, antes de todos eles o Feuerbach. E ele vai mostrar uma coisa muito interessante. Ele vai mostrar o quanto nós não precisamos
fugir desses grandes pensadores, o quanto nós não precisamos escapar desse grande pensamento. Então, é muito bacana porque, por exemplo, na filosofia de Marx, existe aquele conceito que é conhecido, que Deus é o ópio do povo. É claro que isso é uma frase bomba, né? Mas é claro que a compreensão do que isso significa dentro da filosofia do Marx, ela é uma compreensão muito mais complexa do que simplesmente essa afirmação. Pois bem, o Hans Kuhn, ele em vez de dizer, não, Deus não é o ópio do povo, não, isso é bobagem, é o contrário. Ele pega essa concepção do Marx e diz assim, vamos ver, comparando inclusive com a história da igreja, comparando com a história do mundo, comparando com como a religião é feita hoje, vamos ver o quanto Marx tinha razão e em que Marx tinha razão. Ele faz isso com Freud, ele faz isso com Nietzsche, ele faz isso também com Feuerbach, ele faz isso com vários pensadores diferentes. Então é fantástico nessa parte do livro em que a resposta é não existe, não existe Deus, do livro que eu li em espanhol, não existe, que ele comenta esses pensadores, para depois ele passar para o talvez exista. E aí quando ele vai passar para o talvez, ele também vai pegar uma parte da filosofia, que é uma parte da filosofia que vai estudar, assim, sobretudo a filosofia contemporânea, os limites do conhecimento, o quanto nós podemos realmente conhecer sobre a metafísica, quer dizer, sobre outra realidade, no caso a realidade divina, o quanto isso é especulação, o quanto a ciência efetivamente prova alguma coisa ou não prova coisa nenhuma. Claro, aí ele vai pegar aqueles grandes pensadores que abordam esse assunto. Aqui, por exemplo, você vê que ele fala do Wittgenstein, do Carnap, do Popper. Ele vai abordando esses pensadores da ciência, da filosofia da ciência, e também vai construindo um trabalho muito interessante sobre esse talvez Deus exista, talvez Deus não exista. Ele vai teorizar sobre isso. E por fim ele vai falar sobre sim, Deus existe. E vai mostrar o pensamento de filósofos, mas não só de filósofos, também até de cientistas, como até ele cita o caso do Einstein, por exemplo, num dos capítulos, e ele vai mostrar como pensar Deus no século XX. No caso, que é quando ele está escrevendo esse livro. É claro que o Hans Kuhn é um teólogo católico, e é claro que a resposta dele à pergunta se Deus existe, a resposta é sim. Vê que aqui no meu autógrafo mesmo, ele está dizendo assim, existe Deus? Sim. Cordiales saludos. Claro que existe Deus para ele, mas o fato de existir Deus para ele não significa que ele não vai teorizar sobre a existência de Deus. É muito interessante essa percepção, essa fase do pensamento do Hans Kuhn. O Hans Kuhn ainda está vivo. Nós estamos gravando esse vídeo em 2019, ele está com 90 anos, ele está vivo ainda e ele não produz mais entrevistas públicas e coisas assim, mas ele, de quando em quando, ainda eventualmente se manifesta por meio de algum artigo, por meio de alguma carta. Ele tem atualmente uma relação com o Papa Francisco. Mas depois dessa fase interessante em que ele aborda a existência de Deus, o Hans Kuhn, ele vai então, como eu estava dizendo, partir para uma visão mais universalista. Cada vez mais ele vai expandindo-se para o universalismo. E essa expansão para o universalismo do Hans Kuhn faz com que ele faça, por exemplo, um livro como esse aqui, que eu tenho, que é muito interessante, que chama-se... Nada disso tem em português, são poucos que tem em português. O Cristianismo e as Religiões da China. Christianity and Chinese Religions. Tá? Que é um dos livros dele, em que ele vai comparar, entrar num terreno de religiões comparadas. Não no sentido de querer fazer com que uma religião triunfe sobre a outra. Não nesse sentido, obviamente não. Mas no sentido de quais são as semelhanças e quais são as diferenças. É importante nós sabermos quais são as semelhanças e quais são as diferenças entre as religiões. Porque não é só saber as semelhanças. Se você não sabe as diferenças, você também não consegue efetivamente construir um pensamento crítico e efetivamente realizar um diálogo. Então, esse é muito interessante, esse livro. Ele produz uma série de livros sobre esse tema. Ele também tem esse aqui, por exemplo, The Christianity and World Religions, que é um livro em que ele comenta os caminhos para o diálogo, especificamente entre cristianismo e islamismo, cristianismo e hinduísmo e cristianismo e budismo. Então eu acho que também vale muito a pena para quem, infelizmente só tem inglês, né, quem tem que ler inglês, mas assim, para quem tem interesse nessas religiões, gosta do cristianismo e quer fazer estudos comparados, também tem esse livro aqui que ele tem. Por fim, ele vai produzir, dentro dessa série de pesquisa entre religiões e comparação entre religiões, esse outro livro aqui, que é um livro mais popular e mais fácil de ler, existe em português, eu não sei se ele ainda continua sendo publicado, mas
se encontra em sebo, que são as religiões do mundo, em busca dos pontos comuns. Nesse livro aqui, o Hans Küng, ele vai falar sobre as 7 grandes tradições religiosas do mundo, quer dizer, o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, o hinduísmo, quer dizer, as religiões da Índia, que é a melhor expressão do que hinduísmo, o budismo, as religiões da China e as religiões ditas aborígenes, inclusive as brasileiras são também consideradas dentro dessa classificação aborígenes, porque a palavra aborígene significa o que não é estrangeiro. Isso é que significa aborígenes, o que é do lugar, da terra. Então ele tem esse livro que é um livro de leitura popular muito interessante. Depois ele ainda tem uma outra fase de trabalho, que isso já começou a ser publicado no final dos anos 80, começo dos anos 90, que é a pesquisa dele sobre as grandes tradições monoteístas. Quer dizer, ele retoma aquele livro A Igreja, de certa maneira, um pouco em diálogo com aquele livro, mas aí ele apresenta grandes manuais sobre a história do judaísmo, a história do cristianismo, a história do islamismo. Eu tenho aqui um desses manuais, eu tenho vários deles aqui na minha mesa agora, eu só estou com esse, que é A História do Cristianismo, é um manual muito interessante, ver que esse tem em espanhol, Editorial Trota, é um livro grosso, mas é um livro que é uma apresentação em que ele trata sobre a história do cristianismo, mas também a teologia, e também ele faz abordagens, como é que eu posso dizer, abordagens assim, links e correlações com o tempo de hoje. O Hans Küng tem uma coisa muito interessante, vou mostrar aqui para vocês, nesse livro aqui, Existe Deus, ele tem uma ideia muito interessante de escrita, que eu acho assim muito bacana. Isso aqui é em 2005, deixa eu botar meus óculos, que eu preciso de óculos para ler. Em 2005, ele fez um novo prefácio a essa nova edição aqui, e aí ele faz um comentário que de fato é um comentário que tem a ver com o pensamento do Hans Küng. A preocupação dele é apresentar a religião, veja bem, como ele diz assim, sem defender um sistema eclesiástico, mas ao mesmo tempo mantendo um rigor científico, um esforço livre com componentes a favor de uma pesquisa sobre a verdade. Apresentar a religião não como uma ciência secreta para os que já creem, mas apresentá-la inclusive para os que não creem. Ele diz assim, os opositores ideológicos não devem ser ignorados nem acusados de heresia, e tampouco os devem ser isolados teologicamente, mas os opositores devem ser interpretados com a maior amplitude e a maior tolerância possíveis, in optimum partem, e ao mesmo tempo eles devem ser expostos a uma discussão honrada de conteúdos. Vê que perspectiva interessante que ele coloca a apresentação da sua teologia. De fato, ele fez isso ao longo da vida inteira. Em 2005 que ele escreve esse prefácio, porque em 2005, vamos assim dizer, que talvez ele tenha ordenado que esse foi, de fato, premissas de comunicação dele. A interdisciplinaridade não só deve ser uma exigência, mas ela deve ser exercida. O diálogo com as ciências e os problemas envolvendo as ciências, e de fato essa interdisciplinaridade nós vemos com muita clareza na obra do Hans Küng, como eu tenho falado aqui para vocês. Ele fala também de uma coisa que o debate ele não deve ser vivido com um enfrentamento inamistoso, mas deve haver uma coexistência pacífica e uma inter-relação crítica no diálogo entre teologia e filosofia, entre teologia e ciências naturais. Religião e racionalidade não podem estar apartadas, devem seguir juntos. E ele tem um outro ponto também que fala assim, não se deve ficar-se vinculado aos problemas do passado, mas olhar para o passado como uma questão para a sociedade e o ser humano de hoje. Enfim, são muitos os pontos que nós poderíamos continuar aqui aduzindo e falando para vocês sobre esses conceitos dessa fase, dessa etapa que eu estou dizendo aqui para vocês, que é do Hans Küng. Ele, por fim, vai ter uma outra etapa, que depois eu vou fazer um vídeo especificamente sobre essa etapa, que é muito interessante, é o próximo vídeo que eu vou fazer, que é o vídeo sobre a maturidade do diálogo interreligioso do Hans Küng. Essa etapa, essa compreensão e essa pesquisa, ele vai alcançar nos anos 90 e, na minha opinião, de uma maneira muito interessante.